Amigos e amigas, o nosso bate-papo de hoje é com o ex-prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinobin. Formado em administração pela ESAG-UDESC e em história pela UFSC. Possui mestrado em cidades pela London School of Economics. Em políticas públicas pela Universidade Oxford. Foi membro do Conselho de Administração da Celesc, presidente do Badesc e da Eletrosul. Atualmente é diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, o BRDE. No currículo conta ainda deputado estadual em 2002, prefeito de Blumenau 2004, reeleito em 2008, deputado federal em 2014 e secretário de Saúde em 2015. Seja bem-vindo, prefeito e diretor-presidente do BRDE. É uma satisfação, um prazer poder o receber aqui no nosso bate-papo de hoje. Obrigado, Roberto, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de conversar contigo, conversar com quem está nos acompanhando. Uma alegria sempre poder falar sobre a cidade, sobre Blumenau, enfim, sobre o nosso estado e como que a gente pode construir uma comunidade melhor para todos nós. Isso é importante. Hoje, o senhor está presidindo o BRDE, uma instituição importante no sul do Brasil. É o topo da sua carreira? Eu acho que não. Primeiro que eu acho que é difícil você falar. Acho que o topo da carreira sempre é onde a gente está nesse momento, né? Eu acho que aquilo que você está fazendo agora, aquilo que você está se dedicando, é sempre a coisa mais importante que a gente faz. Eu acho que no serviço público todas as missões são importantes e tudo aquilo que impacta a vida das pessoas tem o mesmo significado e como eu disse, acho que é difícil ranquear a importância nesse sentido. Eu particularmente acho, né, que ser prefeito é a coisa mais importante, talvez, né, se fosse colocar, porque ser prefeito da sua cidade sempre é algo muito gratificante, ter a oportunidade de impactar na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, sempre é algo extremamente gratificante. E eu tive a oportunidade por 8 anos, né, ser prefeito da nossa cidade de Blumenau. Sou extremamente grato à cidade por essa oportunidade. E acho que do ponto de vista, né, se fosse ranquear, como eu disse, é complicado fazer isso, né, você ranquear ou você dar mais ou menos importância às coisas que você faz. Como eu disse, o que você está fazendo naquele momento é a coisa mais importante, porque é ali que você está colocando toda a tua energia, todo o empenho, toda a dedicação, todo o teu trabalho. E eu sempre fiz isso em todas as missões que eu tive a oportunidade de cumprir. E hoje estou lá no BRDE, né, que é uma instituição extremamente importante, tem um impacto muito grande na vida das pessoas, muito mais do que o que a gente imagina. E uma das coisas que eu tenho procurado fazer é justamente isso, acho que aproximar o BRDE das pessoas, da sociedade, demonstrar a importância e atuar no sentido de não apenas ser um banco para emprestar dinheiro, mas cumprir aquilo que é a nossa missão, que é o desenvolvimento da região sul, né? Até porque o BRDE foi criado, vai fazer agora em junho, 63 anos. Foi criado em junho de 61. Na época, o governador Celso Ramos, juntamente com o governador Leonel Brizola e com o governador Ney Braga, do Paraná, muito por estímulo do governador Celso Ramos, de Santa Catarina, resolveram criar um banco para a região sul, para prover crédito de longo prazo e gerar desenvolvimento na região sul. E como eu costumo dizer, o BRDE não nasceu sozinho, né? É importante colocar, acho que o governo Celso Ramos foi um governo muito importante, foi um governo marcante na história de Santa Catarina, justamente pela implantação, né, daquilo que o Celso Ramos havia feito durante o seu período na presidência da Fiesc, que é a implantação do PLAMEG, o Plano de Metas de Gestão, e aonde ele implantou uma série de ações que foram fundamentais para o grande salto de desenvolvimento que Santa Catarina teve a partir dali. Então, o BRDE nasceu junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a UDESC, junto com a ampliação do papel da Celesc, a criação da
a criação da ERUSC, enfim, de uma série de iniciativas de desenvolvimento, do próprio BESC, do Banco do Estado de Santa Catarina, que transformaram o Estado. O Estado deu um grande salto do ponto de vista de desenvolvimento. Talvez o que aconteceu no Estado, do ponto de vista econômico, industrial, nos 20, 30 anos subsequentes, o mais até foi fruto de todo esse arcabouço que o Celso Ramos criou no Estado e que teve no BRDE também uma participação importante. Então, como eu costumo dizer, as instituições também têm o seu DNA, né, que é formado no momento da sua formação. O BRDE foi formado com esse DNA, o DNA da ousadia, com o DNA do pensamento de longo prazo e aquilo que o BRDE vem se mantendo fiel justamente a isso. E aquilo que hoje, né, na condição de diretor representante de Santa Catarina, lá no banco, juntamente com o ex-deputado Mauro Mariani, estamos fazendo juntamente, né, pelo Estado. E ano passado alcançou um montante de 5,8 bilhões, quase 6 bilhões em investimentos. Isso. O ano passado, né, se a gente for falar em números, né, o ano passado o BRDE teve o melhor ano da sua história. Foram quase 6 bilhões de reais em volume de crédito. Em Santa Catarina, especificamente, foram 2 bilhões aproximadamente. Um crescimento de 65% entre 2022 e 2023. Neste ano agora, no primeiro trimestre aí de 2024, nós já estamos com em Santa Catarina com alguma coisa como 30% mais volume de operações do que no ano passado. Então, isso é uma demonstração, primeiro, da força, da resiliência da economia de Santa Catarina, da capacidade empreendedora que a gente de Santa Catarina tem, e essa demanda para o crédito, né, é uma demonstração de que as pessoas, né, o empreendedor continua acreditando no nosso Estado. Eu digo, o BRDE acredita em quem acredita em Santa Catarina, né? Então, esse é o grande desafio que a gente tem. 1/3 desses valores foram destinados a Santa Catarina, quase 2 bilhões. Isso. O banco atua nos 3 estados e a divisão do ponto de vista de volume de crédito, no ano passado, ela foi bem próximo, né? O Paraná um pouco na frente, depois Santa Catarina, depois o estado do Rio Grande do Sul. Mas basicamente aí 1/3 cada um, assim, com diferenças realmente muito, muito pequenas. Mas se você considerar, né, a diferença de tamanho dos estados, a diferença de tamanho populacional que nós temos com relação ao Paraná e ao Rio Grande do Sul, proporcionalmente a nossa participação é muito maior, né, do que nesses estados. Mas o ano passado, acho que a gente teve um momento importante, né, que a gente fala muito né, desses grandes números, enfim, mas acho que talvez uma das ações que demonstra bem qual é o papel do banco e a importância que ele tem no dia a dia foi o Pronamp emergencial. Quando houve aqui as enchentes ali de setembro e outubro do ano passado, especialmente aqui no Alto Vale, né? Blumenau também sofreu bastante, mas o Alto Vale, né? Rio do Sul, Taió, Rio do Campo, né? Foram municípios que foram duramente atingidos no ano passado. O governador Jorginho Melo disse, olha, nós precisamos apoiar essas pequenas empresas, nós precisamos apoiar esses pequenos empreendedores, a gente precisa apoiar esses pequenos negócios sob risco deles não conseguirem retornar, né? Alguns pegaram 3 ou 4 enchentes no seu pequeno comércio, no seu pequeno mercado, na sua pequena indústria, e aí o BRDE colocou, né, junto com o Badesc, né, nós somos operadores aí do Pronamp emergencial, onde nós conseguimos disponibilizar, com apoio das cooperativas de crédito de Santa Catarina, né, com Cicobi, Sicredi, Ailos, enfim, com todo o sistema cooperativo de crédito do Estado, nós em 3 semanas tínhamos disponibilizado no final do ano passado 150 milhões de reais para esses pequenos negócios. Foram 1.080 operações, onde os juros foram pagos pelo governo do Estado. Juros zero. Juros zero nos municípios de calamidade, metade dos juros no caso dos municípios em situação de emergência, como foi o caso aqui de Blumenau. Então, isso dá uma demonstração do papel e da importância que o BRDE tem. Né? Ou seja, claro, a gente discute muitas vezes grandes operações, né? Temos no agronegócio o nosso principal cliente, né? As cooperativas aí, Cooperativa Aurora, a Alfa, a Copérdia, pegar as cooperativas todas aqui do estado de produção agrícola, são todos nossos grandes clientes,
Nós temos um impacto muito grande, nos orgulhamos disso, crescemos junto com eles, né, ao longo desses últimos 40 anos, especialmente. Ajudamos a transformar o agronegócio na região sul do Brasil, que é um dos motores da economia brasileira hoje. Mas, além dos grandes números, nós temos estas outras ações. E acho que o que eu tenho feito, né, até por orientação, inclusive, do próprio governador Jorginho Mello, é justamente nós aproximarmos o banco, olharmos também para os pequenos negócios, porque é onde a gente consegue gerar desenvolvimento. Eu digo, mais do que o resultado financeiro que o banco tem, a nossa avaliação ela tem que ser feita com base no impacto que a gente causa nas nossas comunidades. Como é que melhora a vida das pessoas? É o que eu digo, o papel do BRDE não é emprestar dinheiro. O papel do BRDE é melhorar a vida das pessoas, é gerar desenvolvimento, é gerar qualidade de vida. Esse modelo poderá ser replicado agora para o Rio Grande do Sul também, de socorro? Sim, certamente sim. Já estamos trabalhando nisso, inclusive, no Rio Grande do Sul. A situação no Rio Grande do Sul é bastante difícil. Olha, né, passei por aqui, me lembro muito de 2008, naturalmente, né, tudo aquilo que nós passamos aqui em Blumenau em 2008. A situação no Rio Grande do Sul é realmente muito, muito difícil e vai precisar de um grande esforço de reconstrução. E o BRDE vai estar lá presente também nesse grande esforço. O governo do Rio Grande do Sul já sinalizou com recursos para fazer equalização de juros, ou seja, para pagar parte dos juros das operações. A ideia é que a gente tenha uma operação para as pequenas empresas aí em torno de 4% ao ano, ou seja, taxa de juros realmente bastante reduzida. Quem dera que essa fosse a taxa de juros aplicada no Brasil. Quem dera, mas desenvolvimento, temos um grande desafio nesse sentido, né? O Brasil tem um grande desafio na redução dos juros. E aí, fazendo parênteses, né? O pessoal diz que banco gosta de juro alto. Não, banco não gosta de juro alto, porque dinheiro é o nosso produto. Se o dinheiro está caro, a gente vende menos, né? Então, e qual é a taxa de juros, em média, do BRDE? Varia de acordo com a origem do recurso. Então, nós temos desde a operação com a FINEP para inovação, em que a taxa de juros fica em torno de 8% ao ano, até as linhas padrão aí do BNDES, em que a taxa de juros fica entre 15%, 16% ao ano. Né? Então, mais ou menos dentro desse parâmetro, desse universo aí. E aí financia agricultura, inovação, financia agricultura, financia inovação, muita energia limpa. Tá? Se pegar para o ano passado, praticamente aí um sexto, 15%, vamos colocar assim, daquilo que a gente aplicou no ano passado foi energia limpa. Nós temos alguns recursos internacionais do Banco Europeu de Investimento, por exemplo, com taxas bastante reduzidas para painéis solares, para pequenas centrais hidrelétricas. Temos feito isso muito nos 3 estados, mas aqui em Santa Catarina de forma bastante presente. E estamos inovando nessa questão, né, ampliando a nossa participação perante os municípios, não apenas o desenvolvimento de infraestrutura. Né? Estamos aqui hoje com 2 grandes programas aqui com o município de Blumenau, um com o Banco Mundial para recurso de resiliência urbana, ou seja, para preparação para a situação de desastres. E acho que com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, todas as prefeituras precisam colocar isso cada vez mais na sua agenda, especialmente aqui na nossa região. Claro, e as prefeituras têm acesso ao financiamento do BRDE? Tem acesso ao financiamento do BRDE para isso. A gente tem recurso aqui do NDB aqui também na prefeitura para a parte de pavimentação, de drenagem, e estamos ampliando, né? A ideia é fazer cada vez mais. O BRDE ainda tem uma participação pequena no financiamento de prefeituras aqui na região, em Santa Catarina, mas o nosso propósito é aumentar essa participação, né? Estamos preparando aí para isso também, para ampliar a oferta de recursos para prefeituras aqui no estado. E é um juro acessível para a prefeitura também? A prefeitura consegue aí com recursos internacionais, especialmente recursos do NDB, que é o Banco dos BRICS, são recursos que têm uma taxa de juros abaixo aí até da Selic. Para os nossos amigos que estão acompanhando o nosso bate-papo, entender assim, a origem do dinheiro do BRDE que é utilizado para esses financiamentos. Metade vem do BNDES,
Sim, a grosso modo. Depois nós temos FINEP, que é o Dinheiro para a Inovação. Né? O BRDE é o maior operador da FINEP no Brasil, o maior parceiro da FINEP no Brasil. Depois nós temos recursos internacionais, com vários bancos. Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Europeu de Investimento, a Agência Francesa de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, enfim, aí tem uma infinidade aí de bancos e instituições que nos emprestam, né, que nos viabilizam o recurso para a gente poder colocar, e aí em programas específicos. Né, o recurso internacional ele é sempre destinado a programas específicos. Energia limpa, resiliência urbana, prevenção de desastre, apoio a micro e pequenas empresas, apoio a micro e pequenas empresas com viés aí de apoiar empreendimentos que sejam liderados por mulheres. Essa é uma questão hoje bastante forte com todos os organismos internacionais, né, até para poder reduzir desigualdade, né, poder fomentar oportunidades de várias maneiras. E uma parte, e o restante daí é recurso próprio, né, dos resultados do banco, que o banco vai reinvestindo. E a pessoa física, ela pode investir no banco, pode aplicar o seu dinheiro, a sua poupança no BRDE? Dentro desse nosso crescimento, há 5 anos atrás, por exemplo, o banco era praticamente repassador de recursos do BNDES apenas. Então o banco vem sofisticando ao longo dos últimos anos, se abrindo para recurso internacional, e esse ano agora, 2024, a gente lançou os nossos primeiros títulos no mercado. Então nós retornamos aí ao mercado de capitais fazendo captação de pessoa física. Então muita gente hoje, né, compra títulos de renda fixa, né, compra LCAs. LCA é um título tem bastante demanda, até porque é um título que não paga imposto em renda, então tem bastante apelo. Então a partir de R$1.000, né, qualquer pessoa, você, Roberto, pode comprar aí uma LCA do BRDE e ajudar o banco, contribuir com o banco e contribuir com o fortalecimento da agricultura na região sul, que rende bem, né? É um título que hoje tem a solidez nossa do banco, né, que é extremamente importante. Além disso, tem aí a possibilidade de você apoiar, no caso da LCA, de apoiar a agricultura aqui no estado. E imagino eu que a partir agora do segundo semestre, vai ter um outro título incentivado, que é a Letra de Crédito de Desenvolvimento. O BRDE também vai participar, junto com o BNDES, com outros bancos de desenvolvimento do Brasil. E é uma forma de você gerar desenvolvimento e ter um rendimento, né, fazer uma poupança e ter um rendimento bom, acreditando num banco que é o banco aqui da região sul, que você conhece, que está aqui, que está perto, né, com toda a solidez desses 63 anos de história nossa. Vai estar contribuindo e vai estar com seu dinheirinho aplicado, vai estar com segurança, aplicado com segurança, né, com toda a garantia, a partir de R$1.000. Prefeito, vamos falar um pouquinho agora sobre a sua formação acadêmica. Rapidamente, o senhor chegou a falar agora sobre 2008, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A sua formação também é sobre cidades, tem um mestrado sobre isso, né? Na sua gestão em Blumenau, enfrentou toda aquela situação de 2008, que era uma coisa diferente, né, das enchentes, que foram os desmoronamentos, que aquilo foi uma novidade praticamente para o poder público, né? Agora, o Rio Grande do Sul passa por essa que é talvez a maior cheia da sua história. As mudanças climáticas vão impactar nas cidades? E o que os gestores precisam fazer? As mudanças climáticas já estão impactando na vida das cidades, aqui no Brasil e em todas as partes do mundo, criando situações extremas de excesso de água, de falta de água, né, de aumentos de temperatura, né, criando uma série de desafios, né, do ponto de vista de como as cidades vão ser abastecidas por água, onde elas vão buscar comida, do aumento da temperatura, da transformação, na verdade, dos modelos de construção. Cada região do planeta, cada tipo de cidade vai ter um impacto diferente, né? Se discute muito na África a questão da seca, do aumento de temperatura, na Europa e nos Estados Unidos a questão do aumento de temperatura, para construções que foram feitas para o frio, né, e que vão ter um impacto grande e não se vai poder continuar construindo lá da maneira como se construiu no passado. E para nós aqui, muito a questão, acho talvez dos dois extremos. Acho que nós viveremos aqui extremos de excesso de chuva e de falta de chuva, que vai ter impactos grandes em como as cidades se organizam.
o que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, de fato é isso. Se pensar, mas isso é um evento muito extremo, né? Como em 2008, né? Houve uma série de fatores que se somaram para que aquele evento pudesse acontecer. Mas o que impressiona, Roberto, é a recorrência, né? Como cada vez mais você tem eventos extremos acontecendo. E talvez o maior exemplo, um dos exemplos é 83 e 84, né? Uma enchente acima de 16 metros, é uma enchente de recorrência centenária e aconteceram duas seguidas, né? Em 83 e 84. 2008 foi o maior desafio, o maior desastre natural da nossa cidade, não pela enchente, né, onde nós desenvolvemos todo um sistema, né, de prevenção, de alerta de risco, de preparação da própria comunidade no enfrentamento, enfim, mas a questão dos deslizamentos. Já havia ocorrido deslizamentos antes, sim, um grande evento ali na Rua Belo Horizonte, em outubro de 1990, por exemplo, e outros que aconteceram, mas eles acontecia ali na Belo Horizonte, concentrado, né? No local. 2008 aconteceu na cidade como um todo, né? Depois de 3 meses de chuva constante, nós tivemos, né, 3 mil pontos. Estava em toda a cidade. 3 mil pontos de deslizamento. 3 mil? Na época, entre grandes e pequenos. De lá para cá, a cidade investiu, né? Na época, quando eu estava na prefeitura, criei o serviço de geologia municipal, iniciamos as bases do Alerta Blue, a prefeitura se preparou mais para poder fazer os alertas de encosta, né? A gente tinha o alerta para cheia, mas não tinha um alerta de encosta tão desenvolvido. Então nós aprendemos com aquilo que aconteceu, e essa é a nossa capacidade de resiliência, ou seja, você aprender e ir se preparando para esses eventos. Agora, cada vez mais isso vai exigir dos gestores decisões sobre aonde construir, sobre como construir, e o mesmo vale naturalmente lá para o Rio Grande do Sul, né? Você tem áreas, é claro que é utópico você dizer que como eu já vi dizer, cidades inteiras vão ter que ser movidas de lugar. É muito difícil você tirar essa. Agora, você vai ter que fazer uma avaliação de risco realmente adequada, você vai ter que. Algumas famílias terão, como aconteceu aqui em Blumenau, ali no Morro da Coripós, por exemplo, né? Naquela vertente ali que dá ali para o loteamento dos planetas, ali onde houve um grande deslizamento na época, onde a gente conseguiu, felizmente, tirar todas as famílias antes, e no sábado, 22 de novembro, como todo aquele morro caiu, não tinha mais ninguém naquelas casas, o que naturalmente salvou muitas vidas, justamente pela nossa preparação. O mesmo, o Rio Grande do Sul vai ter que fazer essa avaliação, vai ter que tirar, né, vai ter que reconstruir essas casas em outro local, vai ter que mudar a ocupação dos rios, e isso, claro, tanto nos vales, né, no Vale do Taquari, que foram as regiões mais impactadas, onde a água com muita força arrastou cidades inteiras, mas também em Porto Alegre, né, onde tivemos uma cheia histórica, né, a última cheia próxima dessa tinha sido em 1941, né, o próprio sistema de contenção do rio Guaíba, que foi feito do rio Lago, né? A gente nunca, eu aprendi que era rio, agora virou lago. É lago. A lagoa é laguna. Então, mas isso vai exigir, claro, enorme volume de recursos vai ter que ser aplicado nisso. O BRDE vai ter uma participação nisso também, né? Especialmente no financiamento dos municípios. Nós, como a gente estava falando antes, nós vamos trabalhar agora no financiamento das empresas, porque se não houver, Roberto, recurso realmente em condições diferenciadas para as pequenas empresas, elas não vão voltar. E nós precisamos agora fazer um grande esforço para recuperar a economia do Rio Grande do Sul, para voltar às oportunidades, né, para devolver a esperança para quem perdeu. E a gente que já viveu isso, acho que a gente tem muito a contribuir, né, como região, como estado. O governador Jorge Mello tem conversado muito com o governador Eduardo Leite nesse sentido, colocando toda a nossa estrutura à disposição e a nossa experiência com relação a isso, e o BRDE vai estar lá participando disso. Agora, as mudanças climáticas, elas estão aí, elas vão acontecer, elas vão impactar na nossa vida, e você vai ver esses extremos de chuva e de seca cada vez mais acontecendo. Então a gente vai ter problemas talvez lá no oeste de Santa Catarina
por gestão da água, o impacto que isso vai ter na agricultura, que é a principal atividade econômica daquela região, no abastecimento de água para a população. Então não dá para negar o que está acontecendo. Acho que a pior coisa que a gente pode fazer é isso. O que nós precisamos é trabalhar para mitigar isso, né, para minimizar esses impactos, mas também reduzir esses efeitos, né? Se o aumento da temperatura global é o que está impactando, nós precisamos, aí entra questões como energia limpa, entra as questões de transporte, enfim, todo mundo precisa fazer a sua parte. O desafio justamente é conscientizar essas pessoas que essas áreas que foram desocupadas, por exemplo, em Blumenau em 2008, que a prefeitura fez todo um esforço, que elas continuam áreas inseguras, que essas pessoas não podem voltar. E talvez também as instituições financeiras, quem faz o financiamento de empresas, na hora de ceder esse empréstimo, ter essa visão, porque você vai investir, de repente, um grande patrimônio em área que vai ser atingida, ou por alagamento, ou por deslizamento. Blumenau tem um desafio muito grande. Eu não lembro agora quantas mil pessoas, quantas mil casas ou apartamentos foram feitos a partir de 2008. 2.200 em minha casa, né, usando Minha Casa Minha Vida, em 2008. E algumas pessoas podem ter voltado para os lugares de risco. Então esse é um grande desafio para a gestão, né? É um desafio permanente. Quanto mais você vai se afastando do último grande desastre, né, mais a memória vai diminuindo e a percepção de risco também vai diminuindo. Por isso que a questão do tratar o risco é um engajamento permanente e permanente com a comunidade, né? Você não pode imaginar, Roberto, que apenas a fiscalização pura e simples ela vai resolver o problema. Essa fiscalização tem que acontecer junto com a comunidade e a comunidade tem que perceber que quando alguém constrói numa área de risco, ele não está colocando apenas a vida dela em risco, mas a tua também, na medida em que aquele deslizamento pode te atingir também, prejudicar a sua própria vida. E as comunidades são os primeiros guardiões dessas áreas. Claro que na outra ponta você precisa oferecer condições de moradia, você precisa oferecer, né, e o Blumenau 2050 ele tinha essa perspectiva, né, de induzir o crescimento da cidade em direção à região norte. E andou esse projeto, essa ideia? Acho que talvez tenha andado menos do que eu gostaria, né? O 2050 ele foi idealizado, sempre a tempo, sempre a tempo. Eu acho que você precisa saber para onde está indo, né? Acho que a principal função do gestor é apontar para onde a cidade caminha. Porque todo mundo sabe muito disso, propícia para desastres, né? É muito propícia para deslizamento, é muito propícia para alagamento. Não significa remover as pessoas dali, mas fazer com que o crescimento da cidade aconteça numa outra área, que as empresas, que as pessoas vão morar. Agora, é preciso que, se eu quero induzir em direção à região norte, eu preciso oferecer transporte, eu preciso oferecer lazer, eu preciso oferecer escola, creche, posto de saúde, eu preciso oferecer acesso a todas as regiões da cidade. Então é preciso essa ação integrada, e o grande objetivo do Blumenau 2050 era isso, era oferecer essa visão integrada do desenvolvimento, no sentido, estou induzindo o crescimento da cidade nessa direção. Para cá que a cidade precisa crescer. Você não vai parar o crescimento da cidade. Você precisa induzir o crescimento da cidade de uma outra maneira, diminuindo a pressão sobre as áreas que concentram o maior risco, especialmente a região sul da cidade e a região leste, ali a região da Velha, onde você tem as maiores concentrações de áreas sujeitas a deslizamento. Então você tem na região norte uma região não sujeita a deslizamento, uma região não sujeita a enchente. Então você tem onde você tem áreas disponíveis para ocupação. É claro que isso é um processo de longo prazo, permanente, e que exige com que os investimentos que a cidade faça conversem com isso e induzam esse direcionamento. Sobre o transporte coletivo, Blumenau já teve transporte coletivo de excelência. Hoje, mesmo a municipalidade subsidiando, eu não sei se em 2004 era subsidiado, hoje, mesmo subsidiando, houve redução de horários, há uma dificuldade muito grande. Não, parece que não é só com Blumenau, é com todas as cidades médias, essa dificuldade com a gestão do transporte coletivo. Qual é a solução do futuro para o transporte coletivo numa cidade do porte de Blumenau?
O transporte, o transporte coletivo de Blumenau e de várias cidades vem sofrendo, vem tendo dificuldade ao longo dos últimos anos. Isso se agravou muito durante o período da pandemia, né? Se nós olharmos o transporte de Blumenau, ele vem perdendo passageiros ao longo dos últimos 15 anos, talvez até mais. Na pandemia, esse processo ele se acelerou, né? Porque nós ficamos aí vários meses sem transporte por conta da pandemia, com o transporte muito reduzido, e as pessoas reorganizaram a sua vida de uma outra forma. Compraram a bicicleta, compraram a moto, mudaram de emprego, passaram a trabalhar em casa, compraram um carro, fizeram um esquema de carona com o vizinho, enfim, uma série de pessoas se reorganizaram para poder continuar trabalhando durante a pandemia, quando não havia ônibus, e não voltaram para a situação anterior. Hoje, o transporte em Blumenau deve ter tido, da pandemia para cá, uma redução de 30% no volume de passageiros transportados, o que é bastante significativo. O preço do transporte é, na verdade, a divisão de quanto o sistema custa dividido por quantos pagam. Se o número de pessoas que paga vai diminuindo, isso vai pressionando naturalmente o custo do transporte. Durante o período que eu estava na prefeitura não havia subsídio, mas hoje eu entendo que é impossível não haver subsídio. Acho que é impossível não ter subsídio no sistema. Acho que a grande discussão que nós temos que ter é como que eu melhoro, qual é a melhor forma de utilizar esse subsídio, como eu melhoro a qualidade do transporte a partir desse subsídio. Justamente. E quando a gente fala, só para concluir, quando a gente fala em melhorar a qualidade do transporte, a qualidade do transporte ela tem uma série de atributos. É o horário, é a confiabilidade, ou seja, é eu saber que eu chegarei no meu trabalho, na minha escola, no horário que eu preciso chegar. É o conforto, né? Ou seja, o conforto dado pela superlotação e o conforto dado, no caso de Blumenau, e a gente falar das mudanças climáticas, aumento de temperatura, na questão do ar-condicionado, especialmente nos troncais, né? O troncal 10 deve representar aí 60% das pessoas que usam o transporte, utilizam o troncal 10. E ele precisa ser minimamente mais competitivo do que outras alternativas que as pessoas têm. Então hoje você tem, claro, o Uber, muito se fala do Uber como alternativa ao transporte. Para o usuário eventual pode ser, mas senão ele fica muito caro para você depender de Uber, né, como meio diário de transporte. A moto é talvez o principal concorrente. É preciso rediscutir, inclusive, eu acho, a própria questão do Vale Transporte. Essa discussão não só aqui em Blumenau, mas nacional, em que a maneira, né, em vez de você oferecer ao usuário o Vale Transporte, poderia ser como é na França, em que esse recurso vai, na verdade, para a prefeitura e ajuda a pagar os custos do sistema, e você dá ao teu funcionário um passe mensal em que ele pode utilizar o transporte quantas vezes ele quiser, porque eu acho que o grande desafio que a gente tem, Roberto, assim, um dos problemas que o transporte no Brasil tem, o modelo que foi construído nos anos 70, é que você coloca no usuário o pagamento de 100% dos custos do sistema, através da tarifa. Nenhum sistema de qualidade cobra na tarifa todos os custos. Existem alguns tipos de subsídio sempre. Ou subsídio direto, né, onde você tem o poder público colocando dinheiro no sistema. Você tem outras receitas, né, embora isso seja mais complicado. E você tem, muitas vezes, cobranças de impostos, né, ou de pedágios que ajudam a subsidiar o transporte, como é o caso de Londres, por exemplo, que cobra um pedágio urbano, né, ou seja, para você entrar de carro na região central, você paga uma taxa, e essa taxa ela ajuda a custear o sistema de transporte da cidade, para que ele consiga manter a qualidade com um custo que seja compatível. Então, o sistema de transporte em Blumenau, e quando eu digo daqui, mas no Brasil, ele vai precisar de uma mudança realmente profunda com relação a isso. Eu tenho dito, o ministro Haddad, quando era prefeito de São Paulo, por exemplo, defendia que a CID, né, que é aquela contribuição que incide sobre o preço do combustível, que a CID deveria ser utilizada parte
dela para os municípios das regiões metropolitanas para pagar o transporte coletivo. Eu tenho dito, espero que o ministro da Fazenda, Haddad, lembre disso e tenha a mesma, e continue acreditando no que o prefeito Haddad acreditava e possa de fato implementar isso. Porque, claro, uma das alternativas que várias cidades do mundo têm adotado, vários países têm adotado, é quem usa o carro tem que ajudar a pagar o transporte e muitas vezes sobre a taxa sobre combustíveis é uma das alternativas que são utilizadas. Uma vez eu fiz um estudo, para você ter uma ideia, se você cobrasse R$1 a mais por litro de gasolina vendido na Grande Florianópolis, você pagaria todo o sistema de transporte coletivo da Grande Florianópolis. Poderia ser gratuito. Eu também não acho que o sistema tem que ser gratuito, não. Né? Eu acho que nenhum subsídio pode ser gratuito, porque ele acaba custando caro demais e você não contribui realmente, não atinge realmente quem você tem que atingir com o sistema. Mas, então, claro, são discussões que não vão acontecer no curto prazo, né? Coisas que não dependem especificamente da prefeitura, mas quando a gente olha, aí olhando para Blumenau especificamente, acho que o sistema precisa mudar. Primeiro, você precisa voltar a valorizar o corredor. O único ano, Roberto, em que o sistema de transporte não perdeu o passageiro, que você estabilizou, na verdade, o número de passageiros de um ano para o outro, foi em 2010, quando nós implantamos o corredor de ônibus na cidade. Por quê? Porque a partir daquele momento, você chegava mais rápido, muitas vezes, dentro do ônibus do que no carro. O ônibus passou a ser competitivo perante o carro, na confiabilidade, no conforto. As estações de pré-embarque tinham um papel importante nisso, né? Porque pagar a passagem de ônibus, a operação de embarque e desembarque, especialmente na região central da cidade, você tem que dar o dinheiro, dar o troco. Isso faz com que o ônibus fique parado muito tempo, na velocidade zero. Então isso derruba a eficiência do sistema. As estações de pré-embarque elas tinham esse objetivo. Então, valorizar o corredor, aumentar o corredor para que o ônibus não precise disputar com o carro o espaço, né? Isso tudo valoriza e atrai as pessoas para dentro do sistema. E o corredor impacta também, eu até ia interromper antes sobre isso, ele impacta no próprio custo do sistema, né? Porque se o ônibus fica parando em fila, é mais gasto com combustível, é o tempo, tudo acaba impactando, né? O corredor, quando se aumenta a velocidade média do sistema, além de você melhorar a eficiência dele, ou seja, dar mais conforto para o usuário nesse sentido, você reduz o custo do sistema. Porque vamos lá, se eu tenho a mesma quantidade de passageiros, né? Digamos que se eu reduzisse a metade do tempo, numa conta simples, eu preciso da metade dos ônibus, na verdade, para fazer transportar a mesma quantidade de pessoas. E esse patrimônio que está lá é o terceiro custo mais importante do sistema, né? É pessoal, combustível e depois é o custo do capital investido. Então, eu reduzo o custo do capital investido, eu diminuo a pressão sobre o custo, né? sobre a tarifa. E nós temos aí, Roberto, que é uma discussão que precisa acontecer de forma clara, que assim, eu, por exemplo, defendo que nós temos que rever hoje com a questão, né, os meios de pagamento eletrônico. Não faz mais sentido eu aceitar dinheiro dentro do ônibus, né? Você precisa, eu preciso pagar, esse teu telefone aí tem que pagar a tarifa, né? Ou seja, você paga com o teu cartão de crédito colocado ali, você paga com um aplicativo que você coloca dentro do teu telefone. Mas nem todo mundo tem. Hoje em dia, boa parte da população tem. Muita gente não usa mais dinheiro. Não usa mais dinheiro. E quem não tem, então, vai ter que compra um cartão adicional que você vai vender no mercado, vai vender, como várias outras cidades já fazem. É preciso modernizar o sistema e integrar o sistema de alguma forma. Acho que esse é o grande desafio. Não é tarefa fácil, não tem solução única, não tem solução de curto prazo, mas precisa fazer uma discussão muito adequada aí com a comunidade com relação a isso. Porque uma coisa é certa, se todo mundo quiser andar de carro, não tem jeito. Também é preciso ter muito cuidado com a questão de se conceder algumas isenções para muitas categorias, porque acaba custando para quem utiliza, não há dúvida disso. Ceder o corredor para
outros transportes, a não ser aqueles de urgência? Eu sou contra, acho que o corredor é para ônibus, exclusivamente. Né? E quando era prefeito, eu discuti isso várias vezes. Né? Não, o corredor é para o ônibus, para o ônibus urbano, única exclusivamente. Então, nós temos um probleminha político, e é normal que às vezes os vereadores se deixam encantar por muitos pedidos. Então, hoje, com todo respeito, o Uber quer utilizar o corredor. O vereador fica tentado a fazer aquela concessão. Mas o objetivo do corredor é justamente o contrário, né, senão você acaba matando o corredor, né? Ele perde a sua função de ser. Eu acho que isso, Roberto, é uma questão de... É claro que para tudo, isso vale, né? Determinados grupos sempre, muitas vezes, vão defender os seus interesses. Isso é natural. O que você precisa é acreditar naquilo que você está fazendo, explicar para o vereador, para a comunidade, o porquê que aquilo não pode ser feito. Né? De forma muito clara. Quando você sabe o que você está defendendo, você consegue explicar isso de forma muito clara e demonstrar para as pessoas por que não é por uma... não é porque você não quer, não é porque você não acha que eles sejam importantes, mas é porque existe uma razão, existe uma estratégia por trás que precisa ser devidamente comunicada. Falando em Blumenau, falando nessas questões de gestão, vamos entrar um pouquinho na política. Esse ano, muitas pessoas comentavam e esperavam até uma candidatura do João Paulo Kleinobin a prefeito. Dizem, inclusive, eu acho que isso é verdade, que o cavalo passou encilhado. Por quê? Está no partido mais competitivo, que tem a maior aprovação da população hoje, o PL. Tem o apoio do governador, teria o apoio do prefeito, segundo se comenta, e o prefeito tem uma boa aprovação. Servidor público, uma boa parte dos servidores públicos defendem o nome de João Paulo Kleinobin. Por que essa decisão de não ser o candidato nesse momento? Eu acho... Primeiro eu quero voltar àquilo que eu estava falando, né? Ser prefeito foi a coisa mais significativa, mais importante, mais gratificante que eu tive a oportunidade de fazer. E ser prefeito sempre é algo, né? Ser prefeito de Blumenau sempre é algo muito, muito bom. E eu digo, tenho pela cidade, pelas pessoas, um carinho, uma gratidão enormes. Mas, ao mesmo tempo, Roberto, acho que há sempre espaço, né, e esse foi o entendimento, né, conversando com o próprio governador, enfim, de que também eu acho que você precisa renovar. Acho que a política precisa sempre de renovação. Sempre coloquei isso de forma muito clara. Eu dizia lá, né, quando eu ainda estava na prefeitura, que se eu precisasse, né, se o meu nome fosse a única alternativa que a gente tivesse aqui há 10, 15 ou 20 anos, alguma coisa de errado teria acontecido. E nós temos hoje, né, no delegado Egídio, acho que alguém que reúne todas essas condições, alguém com a juventude necessária, com a vontade, com o conhecimento necessário, com o espírito público necessário para a cidade. Então, não é por uma questão de não querer, de não gostar, muito pelo contrário, mas porque eu acho que política exige renovação, que eu acho que política exige oportunidade para outras lideranças, precisa trazer novas pessoas para dentro do cenário político. E a candidatura do deputado Egídio Ferrari está aí, acho que teremos aí uma boa eleição. Eu quero, naturalmente, naquilo que me for possível, participar, ajudar agora e depois, né? Mas tenho certeza que a cidade vai ter nele aí alguém bastante comprometido aí com o futuro e com tudo isso que a gente está falando aqui. Eu ia justamente lhe perguntar, então, não sendo candidato, qual seria o seu papel na eleição esse ano? Contribuir com ideia, contribuir com sugestão, enfim, que é aquilo que eu posso fazer. Nós conversamos muito hoje com o João Paulo, administrador, né? Que já passou pela Celesc, Eletrosul. Hoje, muito embora tenha um apreço, um carinho muito especial pela Prefeitura de Blumenau, mas o maior orçamento que já administrou é esse do BRDE, que é significativo, né? Sim, sem dúvida. Muito superior à Prefeitura de Blumenau. Sem dúvida. E está em destaque o administrador Kleinobin. E o político Kleinobin? Qual é o futuro do Kleinobin? Eu, naturalmente, espero
voltar a disputar a eleição novamente. Eu acho que ainda tenho muito para contribuir com Blumenau, com o Estado. E, né, como eu costumo dizer também, a gente só discute eleição no ano da eleição, mas eu espero poder, lá em 2026, quem sabe, poder ser candidato novamente. Enfim, quero continuar participando do processo político da melhor maneira possível sempre. E está no radar uma candidatura majoritária em 26, um Senado, uma vice-governança, deputado federal? Acho que isso depende de como as questões andarem, não dá para você ficar fazendo muito plano antecipado, não. Mas eu quero continuar participando sim do processo político, pode ter certeza disso. Está na estrada? Estou na estrada, continuo na estrada. E a política mudou muito nos últimos anos, né? Tinha uma época que deputado federal, principalmente, sempre muito preocupado em trazer recurso, emendas, verbas. Hoje, uma parte do eleitorado ele exige muito posicionamento, like, presença na mídia. O Clânio já se adaptou a essa nova forma de fazer política? Eu acho assim, Roberto, eu acho que, claro, o que o eleitor exigia antes, exige agora, como que o teu mandato está impactando na minha vida. E antes a gente fazia isso com o resultado, exclusivamente, da emenda, enfim. Eu acho que isso continua tendo valor. Eu não acho que isso tenha perdido valor. Só que você tem que comunicar isso de uma outra forma, de uma outra maneira. E, naturalmente, eu acho que as pessoas, a sociedade exige cada vez mais, com clareza de você, o que você defende. De que lado você está. Não é nem no lado, não no sentido de oposição, porque eu também não gosto disso, né? Não acho que você tenha que seja um contra o outro, né? Como muitas vezes se coloca. Acho que também há alguns exageros nisso, né? Talvez muitas pessoas exagerem nos seus posicionamentos do ataque contra o outro. Eu não acho que política seja ataque. Eu não acho que política seja falar mal do outro. Eu não acho que política seja confronto, necessariamente. Eu acho que política é, acima de tudo, construção. Eu acho que política é melhorar a vida das pessoas que acreditaram em você. E você precisa demonstrar isso o tempo todo, como você está fazendo, defendendo aquilo, né, sendo a voz da sociedade que te elegeu e buscando isso. Eu acho cada vez mais a gente tem que ter clareza daquilo que defende. Eu sempre tive, né? Eu sempre tive clareza daquilo que eu defendi, continuo tendo e quero poder continuar de fato fazendo isso. É claro que a maneira com que isso muitas vezes acontece mudou, né? Nós estamos aqui fazendo um podcast, né? Que é algo que há 10 anos atrás não existiria, né? Acho que hoje você tem muito mais acesso à informação e essa multiplicidade de acesso à informação também acaba dando margem muitas vezes para a desinformação. Eu acho que você cada vez mais vai ter que ter estes filtros, né? E claro que muitas vezes se confunde filtro com censura, censura com filtro, e não é o caso. Mas você precisa cada vez mais ter responsabilidade. Acho que devagar a gente vai ajustando isso. Acho que a democracia é um processo também em construção de forma permanente. Eu quero aproveitar a oportunidade de te agradecer a tua presença. Para nós é muito importante, né? É o ex-prefeito de Blumenau, presidente do BRDE, que vem aqui prestigiar essa conversa, que às vezes é com poucas pessoas, né? Então essa é uma oportunidade que você está nos dando e eu agradeço muito. Eu sou muito grato à tua pessoa, respeito muito a tua história, o teu trabalho, pelo que já fez a Blumenau, torço por ti, já te ajudei em algumas oportunidades, espero ter outras oportunidades para pedir voto. Tem uma coisinha curiosa que eu nunca te falei. Eu tive a oportunidade um dia de estar na residência do governador Wilson Pedro Kleinubin. Eu fui junto com o Silvio Rangel, à época da Gazeta do Vale, da Fampesc, da Micro Pequena Empresa. Era um feriado ou um sábado. E aí fomos recebidos, estava o
governador Luiz Pedro Clanubim tinha assumido o Estado numa situação muito difícil à época, anos 90, 91, 92. A economia estava com muita dificuldade naquela época. E aí fomos recebidos pelo governador, estava eu e o Silvio, ele começou a conversar com o Silvio, começou a falar as medidas de austeridade que ele havia tomado ao assumir o Estado, para tentar colocar a coisa em ordem. E uma das coisas que ele falou, que me chamou muita atenção à época, ele disse, olha, eu tinha 3 ou 4 carros aqui à minha disposição e eu reduzi pela metade. E aqui, Silvio, aqui essas luzes aqui, ó, aí tinha várias luzes, as outras estão todas apagadas. Eu tenho que economizar em tudo, até na luz. Aí eu fiquei pensando, mas por que? Parece tão pouco, né? Mas é o exemplo. Exatamente. E esse exemplo de austeridade do Wilson Pedro Clanubim é uma bandeira carregada também pelo João Paulo Clanubim. Então eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de conversar contigo. Quero aproveitar para homenagear o teu pai. Esses dias eu conversei aqui com o Brás Roncalho. Sim. Ele falou a história do teu pai, é um admirador, como é teu admirador também. A gente sabe que na política, o homem público, ele acaba destinando boa parte do seu tempo à caminhada, a estar na rua, defendendo interesses terceiros, defendendo a sociedade, né? E muitas vezes até falta esse tempo em casa. Então eu queria também aproveitar a oportunidade, homenagear a tua esposa, teus filhos, por essa história bonita que tu constrói, esse tempo que tu tira como hoje, né, para vir conversar com as pessoas. Muito obrigado, parabéns, siga assim, tu és um exemplo de blumenauense. Obrigado, Roberto, obrigado pelo carinho e é isso que acho que faz a gente continuar aí. De fato, meu pai é uma figura realmente impactante, é pessoa de maior impacto naturalmente na minha vida e entre os vários ensinamentos, um deles é esse, eu lembro bem dessa história da energia, dele controlando, falando com o secretário que o cara tinha que gastar luz, comparando com quanto um tinha gastado, assim, é aquilo que salvou o Estado? Não é aquela medida exclusivamente, mas é o exemplo que você dá, é a imagem que você coloca, né? Então, realmente, meu pai é uma figura marcante e eu espero, costumo dizer, para mim, e naturalmente a família é impactada, né? Eu fui, na minha adolescência, na minha juventude, com a ausência do meu pai, tento minimizar com as minhas filhas a mesma coisa, assim, sei que muitas vezes não pude talvez estar junto tanto quanto gostaria, né? Porque a política acaba exigindo algumas coisas, mas a única coisa que eu espero é que elas possam ter por mim o mesmo sentimento que eu tenho pelo meu pai, que elas possam ouvir de mim aquilo que eu ouço do meu pai até hoje, que foi realmente uma figura marcante e enfim, era uma pessoa realmente diferente e estamos aqui para, né, acho que o objetivo da política é isso, né, com todos os desafios que tem muitas vezes, mas é algo realmente e foi o último grande líder político de Blumenau que se tornou senador e governador. Exatamente. Acho que a gente tem que refletir e nos unir para recuperar o nosso espaço de novo. Verdade. Obrigado, Roberto. Obrigado pela oportunidade. Mesmo. Valeu, obrigado. Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia. Entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai vendo o podcast com Roberto da Luz.